Prezados amigos do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, uma viagem à França determinou esta pausa que fazemos nos nossos colóquios a propósito da Revolução Francesa. E aqui estando, evidentemente, aproveitei para colher material para, de volta ao Brasil, continuarmos tratando de um assunto muito em vista nos dias de hoje. Muito em vista nos dias de hoje, a Revolução Francesa, que se deu há 230 anos atrás. Sim. Dois aspectos, três, aliás, aspectos me chamaram a atenção aqui na França e me levaram a gravar este vídeo para os amigos desses colóquios. Primeiro, o presidente Macron. O presidente Macron, quando aparece na televisão, nos seus pronunciamentos, referindo-se ao seu país, ele quase não fala França. Ele parece esquecer o nome França, um nome que traz prestígio, que evoca um bom gosto, seja ele no vestir, nas modas, na língua, na arte de se comportar nos salões, na culinária. Ele fala a República, la République. A cada vez que eu ouço isso, me faz estremecer. E creio que aqueles que seguem estes colóquios também. A República nasceu do sangue. A República Francesa nasceu da guilhotina, das perseguições, das queimas de castelos, cabeças, aquelas cortadas e postas na ponta de um varapau, como a cabeça, nós já vimos, da princesa de Lamballe. A República. Por quê? Por que abandonar o nome França, que soa como um carrilhão de bom gosto, de belezas, de nuances que apelam ao sentimento das pessoas, e falar na República? Bom, é ele, é o presidente Macron. Este foi um fato que eu disse, bom, o que está por trás disso é a vontade de afirmar a Revolução Francesa. Há uma insegurança no presidente em relação à Revolução Francesa, de tal modo ele precisa afirmá-la. Nós veremos por quê, esta insegurança. Outro aspecto, eu estava aqui em 21 de janeiro, há pouco, e os jornais comentaram que o Dia Nacional da França, o 7 de setembro, o que é 7 de setembro no Brasil, para nós o Dia Nacional, que é o 14 de julho, que foi a queda da Bastilha, não é o 21 de janeiro, data em que o rei foi guilhotinado. Por quê? Por que não comemoram eles a República com a morte, o martírio do rei? Ainda não podem fazê-lo. Os franceses que viram, que sabem que aquele rei não matou ninguém, não perseguiu ninguém, ele era amado de seu povo, mas que um movimento o levou até a morte, com muito descuido dele, evidentemente. Os franceses não tolerariam a data nacional que ficava clara que era no sangue que ela se fundava, que a República se fundava. Um outro aspecto, aqui está um livro recentemente publicado por este autor, professor Antônio de Francesco, da Universidade de Milão. Ele está em francês, foi traduzido na França imediatamente. A Guerra de 200 anos. São 200 anos de Revolução Francesa. 230 anos de Revolução Francesa. Este rio de sangue, o sangue derramado pela Revolução Francesa, ainda corre e divide os franceses de um lado e de outro. Evidentemente, aqueles que estão no poder tudo fazem para abafar essa divisão. Ela existe, ela continua. A memória daquelas vítimas, as vítimas do terror, nós já vimos. As vítimas da Vendéia católica, nós ainda veremos. Isto está muito presente nos espíritos na França hoje em dia. Portanto,
São 3 fatos que me levam a essas considerações e de que por que a Revolução Francesa? E eu me recordei de uma aula dada pelo professor Plínio Corrêa de Oliveira a propósito de como estudar a Revolução Francesa. E como estudar a Revolução Francesa é, sobretudo, como refutar as acusações feitas contra a Revolução Francesa. Nós veremos algumas dessas acusações e caberá aos ouvintes de se documentarem, de lerem um pouco a respeito da Revolução Francesa. Eu já citei vários autores em outras emissões, em outros vídeos. Poderei eventualmente mandar uma lista dos bons autores, mas autores reconhecidos pela França há mais de 100 anos ou mais. Outros mais recentes, como o professor Antônio de Francesco, que, embora italiano, professor na Universidade de Milão, a Universidade de Estado, mas que relata o que se passa. E o que se passa, ele deixa muito claro. O que se escreveu sobre a Revolução Francesa até hoje, a grande divisão, são as vítimas do terror. É o sangue que ainda corre. Este sangue dividiu até mesmo os intelectuais. O que ele leu, o que ele pesquisou, as obras que ele cita são abundantíssimas e que mostram ainda a Revolução Francesa latejante neste país, não só nesse país, no mundo inteiro. Nós vamos ver por quê. Portanto, não é um tema velho. A Revolução Francesa não é um tema de museu. Luís XVI, Maria Antonieta, por que eu vou tratar deles? Isso já tem 230 anos. Continua. O professor Plínio Corrêa de Oliveira dizia que a Revolução Francesa é uma parábola, é a parábola da história. Já tive a oportunidade de dizer isso. Parábola quer dizer os seus acontecimentos, a sua filosofia, se renovam nos dias de hoje. Se renovaram desde então e se renovam nos dias de hoje. Basta dizer que a Revolução Francesa, uma data apresentada por uma grande parte dos escritores como o término da Revolução Francesa, foi a queda de Napoleão em 1815. Porque Napoleão dizia: eu sou a Revolução de Botas, com as armas e com o canhão. Ele levou a Revolução aos outros países da Europa. Napoleão caiu em 1815. Em 1870, portanto, 55 anos mais tarde, Roma era invadida. O Papa era expulso dos seus territórios. Por quem? Pelos carbonários. Quem eram os carbonários? Eram os jacobinos italianos. Apoiados pelos revolucionários franceses, eles queriam liquidar a igreja, porque a Revolução Francesa foi um grande movimento anticatólico. O inimigo principal era a Igreja Católica. Portanto, ele continua presente. Nós vimos na Rússia, em 1917, 1870, o Papa, em 17, 47 anos depois, o czar cai o czarismo, cai a monarquia, sua família, suas filhas, o seu filho, o herdeiro do trono, são miseravelmente assassinados. Qual era a doutrina de Lenin? Qual era a doutrina de Marx? Era a mesma dita por eles da Revolução Francesa. A procura do igualitarismo total e a desculpa, o povo no poder. Nós vimos o que foi o povo no poder. Milhões de vítimas na Rússia, na Ucrânia, na China. A China se tornou comunista e a China é comunista por causa da Revolução Francesa. Em seu livro, Revolução e Contra-Revolução, o professor Plínio apresenta em linha reta, faz a demonstração de como o comunismo ele vem diretamente da Revolução Francesa. Portanto, é um tema muito atual. Não se pode dizer que é uma história que ficou no passado. Quais são as outras acusações que fazem? O rei era um déspota e o povo era pobre. Todas as vezes que o povo pensava em fazer leis que o favorecessem, melhorar um pouco o estilo de vida, era terrivelmente esmagado no sangue.
Essa é uma das fake news repetidas há 200 anos. Absolutamente não era isso. Luís XVI foi estimado até o fim da sua vida. Até os revolucionários que queriam que a monarquia fosse substituída por um outro sistema, talvez mesmo uma monarquia constitucional ou uma república, estimavam enormemente o bom rei. A aliança de Deus com os reis era notável. Recordem-se de que depois da sagração do rei, feita em Reims, cidade que não está tão distante desta na qual eu falo, depois da sagração, o rei fazia milagres. Vinham os cancerosos, os escrofulosos, eram câncer de garganta, se postavam junto ao rei, na passagem do rei, e o rei diz, o rei te toca e Deus te cura. E eram centenas, se não milhares de pessoas que vinham da Inglaterra, vinham da Bélgica, vinham da Alemanha para se fazer tocar pelo rei, porque era um privilégio que ele tinha de, naquele dia, curar os escrofulosos. É notável como a aliança entre Deus e o seu rei. Falo ao lado desta patrona da França, Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc é o milagre dos milagres. Uma jovem, ela começa a exercer a sua missão com 15, 16 anos, camponesa, cuidava de ovelhas e sai, através das vozes divinas que a guiavam, até os generais de França que perdiam a guerra contra os ingleses, os orienta e os leva à vitória, uma vitória depois da outra, até que ela reconhecesse o rei. Não se sabia direito, por uma questão de sucessão e de nascimentos, na irregularidade que havia naquela época na corte, é ela que diz, este é o rei legítimo. No castelo de Chinon, é uma história muito bonita, que talvez está fora do tema da Revolução Francesa, mas mandada por Deus para restabelecer a monarquia da França. Seria então possível que Deus protegesse uma monarquia que não era boa? Absolutamente. Quer dizer, a aliança de Deus com a monarquia francesa é muito clara. A aliança da Igreja era total. Portanto, a Revolução Francesa se estende a todo o Ocidente e que continua a ter seus efeitos. Eu volto ao presidente Macron. A insegurança dele é porque a União Europeia se encontra num estado de caos. Esta crise da pandemia mostrou a desorganização. Não tem capacidade de direção, não sabe o que fazer, porque na hora do pânico, cada povo age como melhor lhe pensa. Mas eles esperavam que a Revolução Francesa desse o seu fruto máximo com a União Europeia. A Inglaterra, a monarquia, já foi. Já partiu, Brexit, não quer saber da União Europeia, cuja filosofia é péssima, anticristã, igualitária, imoral, pela imposição que faz dos princípios errôneos do LGBT. Começam a duvidar da Revolução Francesa, até mesmo os dirigentes mais altos. O povo nunca se entusiasmou pela Revolução Francesa, nunca se entusiasmou. Mas a ideia da revolução passa, neste momento, por uma crise. Talvez seja por isso que o presidente tenha que falar tanto na República, em vez de citar a França. Ora, por que então estudar a Revolução Francesa? Por estas razões, mas é preciso rebater este erro já ouvido no Brasil. Por que eu vou ter que, eu, brasileiro, lá do Amazonas ou do Acre, vou me interessar por Danton e Robespierre? Será que os franceses sabem quem foi Tiradentes? Eles não sabem, por que eu vou me interessar por Danton e Robespierre? Será que os franceses sabem quem foi os primeiros presidentes da República Brasileira, copiada da Revolução Francesa? Por exemplo, Floriano Peixoto.
que não hesitou em mandar o seu exército matar os que haviam jurado fidelidade ao Império Brasileiro e que lutaram pela conservação do Império Brasileiro. Correu sangue sobre Floriano Peixoto, à semelhança do sangue que correu na Revolução Francesa. Mais um ponto dizendo, ora, a Revolução Francesa era monarquia absoluta, só o rei mandava, ninguém mais tinha o direito de opinar. Sim, era uma monarquia absoluta porque não tinha uma Constituição, mas haviam outros modos de moderar o poder real. Haviam os juízes, havia a magistratura, que tinha tanta tradição, tantos séculos de tradição, quanto a monarquia francesa. Havia o poder de jurisdição da Igreja, que tinha fundado o Reino de França, e a Igreja tinha um poder enorme. Os juízes se aconselhavam com os reis, dada a sua sabedoria. Falo em frente à imagem de São Luís Rei, que tem aqui na sede da Federação por uma Europa Cristã, entidade co-irmã do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, é por isso que eu aqui estou, São Luís Rei, rei extremamente estimado. Há pouco tempo eu visitei o seu castelo, o castelo que ele é uma fortaleza para a defesa de Paris, o castelo de Vincennes. Ali por perto estava o carvalho, o imenso carvalho sob o qual ele recebia o povo e resolvia as suas questões jurídicas. Ora, o rei não cobrava nada, nem era preciso gastar dinheiro com os advogados que iam justificar cada um o seu partido e que quanto mais estendesse a causa, mais dinheiro os advogados ganhariam. Ele resolvia com a sua imensa sabedoria, com a sua imensa santidade. Até hoje ele é um mito. O bom rei de França, São Luís, Luís IX, o seu palácio, eu falei de Vincennes, é uma fortaleza que ele mandou construir, mas o seu palácio era o Louvre. Mas ele, num palácio ao lado, a conciergerie se chama, lá ele julgava. Até hoje, lá estão os tribunais que julgam os crimes, os casos, os delitos. Até hoje lá estão, prestando essa homenagem ao grande rei de França, justíssimo, santíssimo, que antes de todo julgamento, ele pedia luzes ao Divino Espírito Santo para que aplicasse com inteira honestidade os princípios jurídicos. Isto não se apaga da memória de um povo. Quando se vê a corrupção da justiça hoje em dia, milhares de franceses dizem, se o nosso bom rei aqui estivesse, isto não seria assim. Ele não tinha interesse pessoal, ele não tinha salário, ele não tinha um corpo, sim, de juristas. Ele era aconselhado, era preciso estudar. Os seus juristas estudavam, mas a última palavra era dele. Ora, a monarquia absoluta, portanto, ela tinha, então, todo o poder judiciário que a moderava. Havia os parlamentos estaduais, o parlamento da Bretanha, famoso, o parlamento da Normandia, eles votavam leis independentes do rei. Eles apresentavam as leis ao rei, uma vez aprovadas, e o rei tinha o direito de não aprová-las. Mas eles estavam junto ao público. Eles tinham conhecimento daquilo que se passava no local onde eles viviam. E os reis tomavam as suas decisões seriamente e, em geral, aprovavam as leis que eles faziam. Em geral, era mais ou menos como o Papa que tem seus cardeais. Aliás, o Papa é infalível, ele goza da infalibilidade papal, definida pelo Concílio Vaticano I, mas ele tem os cardeais. São os cardeais que são como que juristas, que o auxiliam no governo da Igreja. Esses parlamentos regionais assim eram também.
Havia, na Idade Média, na França, um número enorme de santos. Certa vez eu ouvi uma crítica à Idade Média de uma pessoa católica, mas de má vontade com a administração eclesiástica, diz assim: na Idade Média havia um santo por metro quadrado na França. Mas que glória para a França, era assim mesmo. E os santos, eles estavam acima do poder jurídico no seguinte sentido: não quer dizer que eles eram capazes de não observar as leis, não. Eles observavam as leis justas, eles levavam o povo a cumprir as leis. As leis eram severas, porque todo santo foi severo consigo mesmo e queria que a virtude popular exercesse também sobre si mesma, com severidade, o poder dado por Deus nos 10 mandamentos. Mas eles estavam por cima no seguinte sentido: eles eram mais ouvidos do que os juízes. Os santos tinham um prestígio imenso, mobilizavam as multidões aqui na França. Inúmeros são os casos, por exemplo, Santa Joana d'Arc, que, novamente, já que ela está aqui, São Luís Rei, que ali está em sua eloquente imagem. Eles trabalhavam junto. As leis eram severas, mas a polícia não. Na hora de punir, havia a misericórdia, a bondade, a paciência. Um criminoso só era julgado por um juiz que o conhecia sua família, conhecia seus antecedentes e poderia então aplicar a lei com inteiro conhecimento. O criminoso não era um desconhecido para ele. E ele tinha dado pela igreja uma afeição por aquele criminoso, que ele não desejava apenas punir para maltratá-lo, mas punir para corrigi-lo. Tenhamos isso claro. As leis eram severas, mas a polícia não era como a de hoje, não. Não interessa quem seja, o juiz é anônimo e a corrupção, infelizmente, graça nos meios do judiciário. No Brasil nós temos exemplos disto, e que naquela época absolutamente não havia. Para não alongar muito, uma última observação que dizia: a nobreza era riquíssima, a nobreza era castelos, e nesses castelos festas, viagens, cumilâncias, e o pobre camponês que tinha que trabalhar. É mais uma das mentiras a respeito da Revolução Francesa. No final do Ancien Régime, grande parte da pobreza, mas famílias como o Chateaubriand, nome conhecido no Brasil, Chateaubriand, grande escritor francês, a família estava na pobreza. A família estava na pobreza por causa das guerras, era a nobreza que sustentava a guerra e a nobreza não podia exercer uma atividade comercial. Ricos eram os burgueses e até mesmo os seus empregados que trabalhavam honestamente e podiam se enriquecer. Não vou repetir o que já disse, mas a França era, na época, nas vésperas da Revolução Francesa, o país mais rico da Europa. Vivia-se muito bem na França. Ora, conselho de Dr. Plínio para todos nós: colecionemos fatos que desmentem estas falsidades ditas a respeito da Revolução Francesa, tentando justificar o terror e o sangue que então existiram. Eles dizem: o terror foi um abuso cometido por alguns. Foi uma exaltação dos jacobinos mais fervorosos daquele tempo. Procurem os argumentos. Eu já dei argumentos a esse propósito. A conversa de Danton, não sei se recorda, ministro da Justiça, terrível, um dos grandes revolucionários da época, dos mais violentos, com o Duque de Chartres, da família de Orléans, que mais tarde foi rei da França, o rei Luís Filipe. Danton disse para ele em setembro de 1792, o Duque de Chartres, embora revolucionário, estava horrorizado com a matança que existia
em Paris. E Danton disse a ele: eu ordeno essa matança. Este povo quer a volta do rei, e é só mesmo no sangue e no pânico que vem das mortes sucessivas que são feitas a meu mando, porque eu quero, é que poderá sossegar este povo, acalmar este povo, quer dizer, no medo. É a época do terror. Este terror, volto a dizer, o professor Antônio de Francesco, nesse seu livro, que eu não terminei de ler ainda, mas que confirma aquilo tudo que nós estamos vendo nestas emissões, nestes vídeos sobre a Revolução Francesa, e que prosseguiremos dentro em breve. Até lá, portanto.